O pessoal está voltando em 2 minutos aqui para a sala principal, quem está por aqui, tá? Pessoal, em 1 minuto já está todo mundo aqui dentro. Boa! Todo mundo voltando. Ainda temos aqui mais umas 10 pessoas para voltar. Deixa eu ver se voltou todo mundo. Ainda não. Beleza! Penso que a interação com certeza foi positiva. Mais uma vez, é importante sempre, independentemente de ser escutado ou não numa venda, o que eu posso aprender com esse não? Se você aprendeu algo com o não do cliente, significa o quê? Que você evoluiu, que você aprendeu, que você sabe como fazer de forma diferente. Então, qualquer ação na nossa área comercial, qualquer dia, sempre tem que ter uma ótica positiva, porque o vendedor, mesmo errando, ele tira o quê? Ele tira aprendizado. E nós temos que tirar aprendizado em todas as nossas ações. Hoje vai ter algumas leituras, e aí eu sempre vou estar pedindo o nome de um de vocês, para que vocês possam fazer a leitura, tá? Sobre o material. Então, aí a hora que eu falo o nome de seu, é só liberar o microfone para a gente poder interagir, todo mundo poder interagir mais. Vamos ao nosso manual, lá na página 36. Página 36. O vendedor é o responsável por toda a economia mundial. Para a gente poder ler esse texto, eu quero deixar aqui uma informação extremamente preciosa. Houve uma pesquisa americana de uma empresa de Chicago, chamada Environment. Eles fizeram uma pesquisa e identificaram que 67% dos grandes salários das empresas americanas eram ocupados por homens e mulheres nas fileiras de vendas. Reparem, senhoras e senhores, 67% dos maiores salários norte-americanos são de pessoas que passaram na fileira de vendas, porque vender é uma competência essencial para qualquer profissional de alta performance. Isso vai de um dentista, um profissional liberal, um executivo, para todas as pessoas. São habilidades que podem ser desenvolvidas, mas principalmente utilizadas em todos os momentos que a gente interage com pessoas. Para isso, vou pedir a gentileza para a gente poder fazer a leitura. Aqui no meu terminal, vejo todos vocês. Então, eu vou pedir para aquela pessoa mais simpática que está olhando aqui para mim agora, nesse exato momento, que é a Natália Gomes. Natália, você é a pessoa mais simpática aqui da turma, Natália. Então, libera aí. Não vale, não vale.
Ela é. A Edna é segunda. Você estava na segunda, Edna, mas a Natália estava na primeira. Eu posso ficar por último, os últimos serão os primeiros. Pô, mas você é a segunda, viu? Natália, conta para mim aí, lê para mim, para nós, melhor dizendo, o texto que está aí na página 36, também está no slide para a gente, por favor. Beleza. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo bem. Beleza. Altos salários e pouca responsabilidade são circunstâncias raramente encontradas juntas. É possível passar pela vida sem nunca aceitar qualquer responsabilidade, mas esta isenção das responsabilidades do mundo tem um custo financeiro altíssimo. Se você tem o hábito de sair pela porta dos fundos, quando a responsabilidade entra pela porta da frente, também perderá oportunidades que sempre acompanham. Em quase toda vocação profissional ou ocupação, sua remuneração é diretamente proporcional à responsabilidade que acompanha seu cargo. Desenvolva o hábito de se oferecer para assumir mais responsabilidades, ou simplesmente as assuma. Algumas vezes você tem de levar adiante a tarefa que está à sua mão, sem que lhe tenha sido comunicado formalmente em momento algum que está encarregado dela. Obrigado, de coração, Natália, pela interação. Reparem quanto que é importante a nossa responsabilidade na nossa vida, porque muitas pessoas querem ganhar 10, 20, 30 mil, 50 mil por mês, só que eles querem que o mercado primeiro pague, para depois a pessoa comprovar que ela merece. Mas não funciona assim. Primeiro eu provo para o mundo que eu mereço, e depois o mundo me paga. E a responsabilidade, ela aparece em todos os momentos. As pessoas que têm responsabilidade, automaticamente são pessoas bem vistas, porque a responsabilidade paga dividendo, e nós temos que saber enfrentar as responsabilidades que a vida pessoal e profissional nos coloca diariamente. Só que quando nós falamos sobre tudo isso, eu sou vendedor porque acredito na prosperidade comercial. Por que nós trabalhamos na área comercial? É porque a gente gosta, primeiramente, de desafios. Se a gente não gostasse de desafios, sinceramente, nós não estaríamos na área comercial. Porque a área comercial, cada dia, é um desafio diferente. E a gente tem que entender que, se eu estou lidando diariamente com desafios, eu diariamente tenho que ter o quê? Uma atitude mental positiva. Se eu só fico reclamando de tudo, automaticamente, os desafios parecem muito maiores do que realmente são. E aí, quais são alguns tópicos que a gente tem que entender a importância sobre a nossa prosperidade comercial? Edna, se puder, ler para mim a primeira, por gentileza, Edna. Você está sem o microfone, libera só para mim o microfone. Agora sim, vai lá. Tá. Eu sou vendedor porque acredito na prosperidade comercial. Lê o primeiro. Posso completar com uma coisa? Deve. Que eu aprendi com você também, foi bem reforçado quando eu fiz o Lince. Nós somos vendedores desde que nascemos. É verdade. Como a gente se coloca no mundo, a gente está vendendo a nossa presença. É verdade, você tem razão. Tanto é que Obrigada. É legal mesmo. O bebê, quando chora, ele já chora já negociando com os pais. E é verdade, nós somos vendedores em todos os momentos. Muito interessante. Ou seja, como número 1, conheço pessoas novas diariamente e a maioria delas são boas. Repara que o ser humano é bom. A gente que muitas vezes fica com medo do ser humano, mas tem que entender o seguinte, eu não posso prejulgar o ser humano. Todo ser humano que eu conheço, eu tenho que enxergar a essência boa. E é muito interessante como a gente muitas vezes tem o quê? A gente prejulga primeiro. A gente vê uma pessoa pela primeira vez, já tira o quê? Toda a conclusão de quem é essa pessoa, para depois conhecer. E aí a gente percebe que a gente estava totalmente errado. Então a gente não pode tirar já a bula da pessoa sem antes conhecê-la. E a gente conhece diariamente pessoas. Isso é muito bacana. Karen, por favor, Galvão, lê para mim o segundo. Na maior parte dos casos, posso escolher meus horários. Se algum dia eu quero chegar um pouco mais cedo em casa para sair com a família, tudo bem, porque eu sou o dono do meu tempo. É verdade. Isso é verdade na sua empresa? Aí você tem uma escola de inglês, isso também, né? Consultoria e tudo mais. Às vezes você pode chegar um pouquinho mais tarde aí? Eu posso, mas o meu cliente não deixa, eu tenho que estar aqui. Isso é responsabilidade, aquilo que nós realmente conversamos. Muito legal, obrigado, viu? Vamos agora aqui, Sandro. Você que está coçando a cabeça, Sandro, fala para nós o terceiro. Vamos nessa. Só liberar o microfone. Vamos lá. Galera, me ouvindo aí, né? Isso, está ouvindo sim. Meu dinheiro só depende de mim mesmo. Uau! Gostou, né?
É verdade, né? O nosso dinheiro é nosso, só depende da gente. E a gente tem que saber o quê? Tratar bem o dinheiro. E o vendedor que trata bem o dinheiro, automaticamente nunca fica minguado o dinheiro. Ele consegue fazer com que o dinheiro trate ele também bem. Vamos aqui para o quarto, Alencar. Boa noite, Alencar. Conta para nós aí o quarto. Muito boa noite a todos. Um dia é diferente do outro, sem a rotina entediante de muitos trabalhos por aí. Isso é um fato. Às vezes eu estava vendo uns vídeos do pessoal de produção. Aí o pessoal que fica apertando, arrumando, fazendo coisas em produção, imagine, você ficar 8 horas fazendo o mesmo procedimento em todos os momentos. Isso é loucura para um ser humano. E a gente tem o quê? A possibilidade de todo dia ter uma rotina diferente, formas diferentes. Isso faz o quê? A gente se sentir vivo. Porque uma vida rotineira não é vida. A vida tem que ter algo diferente diariamente para a gente poder vivenciar coisas diferentes. E se eu vivencio coisas diferentes, significa o quê? Que eu estou vivo, né? Vamos agora aqui para o quinto. Comendador Cláudio, conta para nós aí o quinto. Pela mãozinha dele, ele acabou se desconectando. Peraí que conseguiu. caiu aqui. Boa. Consegue ver o quinto aí, Cláudio? De tantas reuniões que participo todos os dias, somos a categoria profissional que mais bebe café no mundo. Por isso, estamos sempre ligados nas oportunidades. Isso, inclusive, é cômico, né? E é uma verdade, porque nós estamos na rua. Na rua ocorre o quê? As oportunidades. Então, a gente está conversando com pessoas, vendo o que está acontecendo. A gente se sente o quê? A gente se sente realmente a ponta da empresa. E nós somos a ponta da empresa, especificamente sendo da área comercial. Lucas Toso, conta para nós o sexto. Dependendo do meu empenho no mês, posso faturar muito bem. Obrigado. E eu acredito e espero que todos nós faturamos bem todos os meses. Agora, um dia que a gente não fatura, a gente tem duas possibilidades. Uma, colocar a culpa em alguém, que é sempre mais fácil. E a outra é olhar os nossos números. O que eu fiz esse mês diferente do mês passado, que eu tive os números diferentes? Quando a gente analisa os nossos números, a gente percebe especificamente a resposta. Fica muito mais fácil a gente olhar para nós do que muitas vezes olhar para o mundo externo. Vamos aqui ao sétimo. Eduardo Palermo, conta para nós aí o sétimo, Edu. Boa noite, pessoal. Muitos clientes se transformam em amigos para a vida toda. Isso é incrível. Isso é verdade ou não é? Quem já tem amigos, clientes, faz assim um tchauzinho, só para a gente poder ver. Ou seja, quantos clientes se tornam amigos nossos? Isso é muito bacana, né? Se você tem um produto que você gosta, que você sabe que é bom, que vai ajudar os clientes, não aquele produto que você vende e torce para nunca mais encontrar a pessoa na rua, porque ela vai tirar satisfação de você. Se você hoje vende um produto desse, saia imediatamente. Nós temos que vender produtos que a gente sabe que funciona, que nós temos orgulho de representar especificamente essa marca. Vamos aqui ao oitavo, Jéssica Martins. Vai lá, Jéssica. Lê para nós o oitavo. Benê, você vai ler o nono, tá? Só tem que liberar o microfone, Jéssica. Oi? Isso, agora foi. Fala para nós o oitavo. Somos desafiados e nossos limites são testados todos os dias. Obrigado. Somos ou não somos desafiados? Somos desafiados por tudo, pelo mercado, pela empresa, por nós, pelos clientes, pelos sócios, pelos colaboradores. Ou seja, a gente está sendo testado diariamente nos nossos limites. E se a gente conhece o nosso limite, a gente fala, nossa, esse é o meu máximo limite, a gente vai falar, por que esse é o meu máximo limite? Eu não posso ampliá-lo? E isso faz com que a gente esteja o quê? Sempre ampliando a nossa zona de conforto e buscando maiores oportunidades. Benê, conta para nós, você levantou a mão, se também é para falar uma coisa extra, pode falar e depois você lê o nome. Na verdade, era do ponto 7, né? Tá. Que é muitos clientes se transformam em amigos. O meu padrinho de batismo, ele era cliente do meu pai, né? Ele era vendedor. Ele era comprador, aliás, né? E meu pai vendedor. E depois, por influência do meu pai, ele se tornou vendedor também. Opa. E foi um ótimo vendedor, de bastante destaque e tudo, mas nasceu uma amizade aí, tanto que ele acabou influenciando no restante da carreira, né, do meu padrinho, e o filho mais novo, né, foi afilhado dele. Oh, que legal, Benê. É uma coisa bem bacana, bem marcante nessa questão da amizade, né? Tá. E eu vou entender que foi por acaso que você me chamou para ler a nona, tá?
Não foi. Eu chamei você primeiro, depois que eu vi a mão levantada. Não, eu vou perceber que não precisamos ser bonitos. Vou pensar que isso daqui não foi. Não precisamos ser bonitos, nem esbeltos para termos sucesso em vendas. Precisamos ter atitude mental positiva. Boa, agora entendi. Eu não de forma nenhuma. E aproveitando, Minê, você fez uma pergunta na primeira sessão, tá? E ela vai... E assim, só para deixar claro que umas pessoas fizeram perguntas, a gente está esperando o momento certo para responder. E até estou com o material aqui, só para você ver. Tem um material aqui que é somente tudo para a sua pergunta, a resposta para ela, tá? Porque como você trabalha com business to business, ela é uma venda muito mais técnica. Inclusive, depois eu vou te recomendar, que eu fui atrás da sua pergunta, de um livro que podia te responder claramente sobre isso. Eu vou estar indicando um livro de 181 páginas. E aí você lê e depois eu faço chamada oral com você, que estava na página 49, 79, a gente vai fazendo chamada oral. Mas muito legal, vai te ajudar muito no processo, mas a gente vai responder, acredito não, tenho certeza, no próximo encontro, que é só perguntas e respostas, tá bom? Só estou te passando esse adendo para você saber que a gente não esqueceu de você não, tá? Bem tratado aqui sua pergunta. E o Márcio, está escrito Márcio Perguntas. Então, qualquer pergunta que você tiver, pode mandar para o Márcio no chat individual. E se for para responder hoje, ele já me entrega para cá. Em algum momento a gente responde também, ou deixa ela acumulada para a semana que vem. Vamos agora para o 10º. Ariane, conta para nós. Você gosta desse? Sim, bastante. Ganhamos presentes dos clientes. Ganhamos ou não ganhamos? Sim, bastante. Já ganhei muito. Se você não ganha, é porque você deve ser uma pessoa muito chata. Mas também, mas eu ganho mesmo assim. Normalmente a gente recebe, né? Muito, muito, muito bom. Edilene, levantou a mão, pode falar e você já leu 11 para nós. Vamos lá. Edilene Rocha, é isso. Isso. Eu vou ler, tá? 11. Tá bom. Sempre somos convidados para vários compromissos bacanas, almoços, jantares, coquetéis e convenções. Isso é um fato. Isso é um fato, né? É uma ótica positiva. Você tem uma outra informação que você queira passar também, Edilene? Não, ia só ler mesmo. Obrigado por estar participando, muito bacana. Vamos agora ao 12. Deixa eu mudar aqui, tem várias telas aqui, deixa eu para uma próxima tela aqui. Aqui, eu vi uma pessoa bem bonita. Não, essa não, vou chamar outra, que é mais bonita ainda. Ricardo Lau. Vai lá, Ricardo Lau, vai no 12. Além de ser bonito, um vendedor é um gerador de riqueza. Uhul! Opa, isso mesmo. Opa! Então, dentro dessa questão, hoje nós vamos falar sobre negociação, que é uma das bases aqui da nossa sessão. É importante nós entendermos o seguinte: você não tem o que merece, você tem o que você negocia. Eu vou repetir: você não tem o que merece, você tem o que você negocia. Na vida, tudo é negociável. Então, se você aceitou algo, é porque você quis aceitar. Então, nós começamos a compreender que a vida é uma negociação. Então, se o vendedor não for bom em negociação, é onde ele mostra as suas fraquezas e medos. É aqui que se divide os homens e mulheres, dos meninos e das meninas. Por isso que é importante a questão da negociação, porque a negociação gera o quê? Gera um momento de tensão emocional. Se a pessoa não tem inteligência emocional para lidar com negociação, ela muitas vezes vai fazer o quê? Ela não vai conseguir dar um passo a mais, e ela acaba perdendo grandes contratos, grandes clientes, às vezes por coisas extremamente simples. Então, nessa questão, a gente tem aí o número 1. Vocês estão na página 38 do manual de vocês, tá? Página 38. A página 38. Nós temos como número 1 o seguinte: negociação é uma competência que impacta na taxa de fechamento de contratos. Por quê? Tem muitas pessoas que podem ser bons em uma apresentação, de criar sintonia, de conversar com o cliente, mas na hora da negociação, por não ter técnicas de negociação, acaba perdendo contratos para, às vezes, concorrentes, que nem tinham um produto melhor e, às vezes, nem um produto mais barato, mas simplesmente a negociação fez com que o vendedor não pudesse tirar a dúvida, esclarecer realmente o que o cliente estava incomodado e não soube ultrapassar um obstáculo. Por isso que a negociação ela é uma competência central e a gente tem que entender o seguinte, que ele não se nasce sabendo. Ninguém nasce sabendo negociar. A negociação é algo que se aprende durante a vida, ou seja, é algo nato.
pós, especificamente, o nosso nascimento. E o terceiro, a competência de negociação é uma técnica, e como tal deve ser aprendida e praticada até melhorar a performance. Ou seja, a negociação tem que ser treinada. Eu preciso treinar a negociação, porque quanto mais eu treino, melhor eu fico. Porque negociação, ela é o quê? Ela é, obviamente, que é um conhecimento, mas ele é uma habilidade de eu conseguir ter um diálogo com a pessoa de forma natural, sem transparecer que existe uma tensão entre os dois lados. Que eu faça um passo, uma progressão e um andar da carruagem de uma forma natural. Eu me lembro de uma vez eu ter escutado uma frase de Peter Drucker. O Peter Drucker foi eleito o executivo do século, e ele, do século passado, obviamente, ele disse o seguinte: a competência em vendas, ela deve e pode ser aprendida. Então, a gente começa a entender isso, que a competência em negociação, em vendas, ela deve e pode ser aprendida. Então, eu preciso entender para que eu possa especificamente avançar. Só que existe pontos importantes para que a gente possa negociar, que é a preparação. Então, toda negociação que você tenha, em alguns momentos, eu preciso me preparar para que eu não entre numa negociação, como o ditado popular fala, de pernas curtas, né? Ou, de repente, me pegar de surpresa alguma informação. Então, é óbvio que, quanto mais eu conheço a empresa, mais eu conheço o meu produto, quanto mais eu conheço o cliente, antes de começar a conversar com ele via as redes sociais, via Google, via jornais, revistas, tentar ver com os concorrentes e que eu tenho, que estão já prestando serviço com eles, pegando mais informações, eu me sinto o quê? Me sinto muito mais preparado para ter informações e utilizar isto no momento da negociação. Por quê? Se você chega em uma negociação sem preparação, você apanha como criança pequena, obviamente. Porque nós vivemos atualmente no mercado, temos que entender isso. Principalmente agora, após Covid, a gente vive no mercado, né, de ofertas e não de procura. No início, sim, do Covid, era procura para álcool gel e máscaras. Quem vendia álcool gel e máscaras, nossa, fez a festa, e principalmente também os equipamentos lá para as UTIs. Mas, tirando isso, hoje nós vivemos não no mercado de procura, nós temos o mercado de oferta. E é a procura de soluções criativas, a adoção de comportamentos e procedimentos negociais eficazes, que tenham a capacidade de aportar valor acrescentado ao nosso negócio. Então, a gente tem que ser criativo para colocar o quê? Valor nos nossos produtos, nos nossos serviços. Porque valor é diferente do que preço. Porque se eu não colocar valor, na negociação, eu vou ter o quê para negociar? Apenas preço. Nós não podemos ficar negociando preço. Eu tenho que colocar valor. E toda empresa tem valores em comparação aos concorrentes. Eu tenho que ter clareza perante a isso. O principal desafio que eu enxergo, muitas vezes, em muitos vendedores, é se perguntar o seguinte: me fala 5 concorrentes seus. Ele fala 1, fala 2, 3 ele começa a gaguejar e 4 ele fica mudo. E aí você fala, tá, o que esse 1 tem de bom? Quais são os diferenciais que ele tem que você não tem? Talvez ele fale, o que você tem de diferencial que você tem e ele não tem? A hora que vai para o segundo, essa pergunta é muito mais difícil. E eu tenho que entender quem são meus concorrentes. E o que meus concorrentes estão fazendo no mercado, porque os meus concorrentes estão no mercado fazendo algo diferente, e se eu sei o que eles estão fazendo, ou principalmente, eu sei o que eles são bons e o que eu não sou, eu sei o que eu sou bom, ele não é, na hora que eu estou negociando com o cliente, que de repente é uma troca de contrato, uma troca de fornecedor, sem precisar falar nada, eu sei exatamente qual que é a dor do meu cliente, porque eu sei que o meu concorrente, ele não tem esse serviço tão bom como eu tenho. E é aqui que muitas vezes eu vou fazer o quê? O pulo do gato, que é realmente enaltecer aquilo que eu sou bom, e o cliente, sem ele falar, ele fala, nossa, isso daqui é legal, porque o meu atual fornecedor não presta serviço. Nossa, isso daqui vai resolver um problema. Quantas vezes já passei dor de cabeça com o meu atual fornecedor? Você está trazendo soluções em cima do quê? Das informações que você sabe que ele está passando, porque você conhece o quê? Você conhece seus concorrentes. Então, a gente tem que se preparar para quando a gente está especificamente negociando. Nessa sequência, quais são os 3 passos da preparação para negociar aí na página 38? A primeira é a autoavaliação. Eu preciso avaliar o que eu estou negociando, que produto que eu estou negociando, o que eu tenho de carta na manga para negociar, e se eu tenho carta na manga para negociar, como que eu estou no meu estado emocional, como que eu estou no meu estado energético, ou seja, tudo isso envolve a autoavaliação.
se eu quero desprender de tempo para negociar, eu não quero desprender de tempo para negociar. Ou seja, o que você está fazendo? Negociação com você mesmo. Eu tenho que negociar comigo. O que eu quero desse fechamento de contrato? O que eu quero nesse momento? Eu tenho que me avaliar como que eu estou perante essa negociação. Se eu tenho as informações que realmente são necessárias. E aí eu vou ter que fazer o quê? Uma avaliação da outra parte. Quando você fala sobre avaliação da outra parte, é analisar. Essa pessoa, ela já tem um produto igual ao meu? Essa pessoa, por que ela está querendo resolver esse problema hoje e não quis resolver esse problema semana passada? Essa pessoa, se ela não comprar comigo, ela vai entrar em colapso. O que eu quero dizer? Tem, às vezes, pessoas que estão comprando algo de você que ela precisa comprar. Ela necessita daquele exato momento do que você tem. E se você descobre isso, você tem vantagem na negociação, só que ela não fala. Preciso comprar de você, não quero de outro, porque está acontecendo isso, preciso fechar isso. Às vezes a pessoa não fala isso, até pode ser que em alguns momentos fale. Então, eu preciso avaliar a outra parte, como que ela está no estado de negociação dela. Se ela está apertada no tempo para negociar, se ela precisa fechar rapidamente esse contrato, tudo isso. Tá? Então, isso interfere no resultado final da negociação. E aí, exatamente é o quê? Eu me avaliei a outra parte, eu fazer o quê? Avaliação da situação. Se eu estou negociando com uma pessoa que está no meu território, ou de repente eu estou conversando na empresa dela, eu vejo que ela está sentada numa mesa com uma cadeira acima de mim, com um degrau acima, para ela poder mostrar mais autoridade. Se essa pessoa ela realmente está denegrindo o meu produto para que ele possa só ficar chorando sobre preço. Se essa pessoa, ela realmente custou, falou, seu produto é o melhor, eu realmente quero fechar com você, aí só estou nesse conflito que eu preciso que você me ajude nisso, ou seja, a pessoa ela foi transparente com as objeções dela, ela realmente foi transparente de qual que é o principal obstáculo que você vai ter que ajudar ela para que você possa fechar esse contrato, fechar essa venda. Então, tudo isso é o quê? É a avaliação da situação. Porque tem situações e situações. Tem situações que eu falo para esse cliente, eu não vou dar desconto. Para esse cliente eu vou dar desconto porque ele merece, eu preciso ajudar nele nisso, porque eu sei que ele vai me indicar outras pessoas, temos um acordo, temos um relacionamento, ou seja, tudo varia, tudo varia. Então, eu preciso fazer uma avaliação da situação para que eu não fique sempre trabalhando para todas as pessoas as mesmas regras, porque as regras são diferentes caso nós estamos falando de valores, padrões que a sua empresa esteja comercializando. E, por isso, numa negociação, o que nós temos que ter em mente? Nós temos que ter em mente alguns pontos, isso está na página 39 do manual de vocês. A primeira é ter um ponto-alvo. Qual que é a tacada final? Se isso não estiver claro na sua mente, você é facilmente vítima de um negociador mal intencionado. Ou seja, você tem que ter na sua mente o seguinte, até onde eu posso negociar? O que eu posso tirar da manga para falar, cara, ok, para a gente fechar hoje, eu vou fazer o seguinte, eu te dou isso e te dou aquilo e você me dá isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a questão das concessões. Mas é importante você entender o ponto-alvo. O que você quer do ponto-alvo da negociação? Você quer aumentar o prazo, por exemplo, se for um contrato, que em vez de contrato fechar um ano, você vai fechar um contrato de exclusividade 1 ano e meio. Ou seja, para você dar 1 ano e meio de contrato em vez de 1, você consegue dar um desconto. Agora, de repente, a sua tacada final é o quê? É oferecer um serviço a mais. Fala o seguinte, eu não tenho como mexer no valor, mas vou passar para você, vou te dar esse serviço que custa X, mas esse serviço vai entrar dentro do nosso contrato e ele não vai ser cobrado por isso, você vai te valorizar em tal coisa. Ou seja, você entender qual que é a tacada final que você vai dar. Só que a tacada final você só usa no final da negociação. Você fala, vou dar essa tacada para ele falar, ok, está fechado, e você consegue trazer essa pessoa para a sua empresa e você fechar esse contrato. É você entender qual que é a melhor alternativa. Por quê? Numa negociação, e a gente sempre tem o quê? A melhor alternativa, alternativa intermediária, alternativa limite e alternativas inegociáveis. Daqui a pouco a gente vai falar sobre essa análise. E aí eu tenho que entender o seguinte, qual que é a minha solução ideal que eu gostaria de vender? Então, sempre a gente começa uma negociação dando o quê? A melhor alternativa. Você não vai oferecer para o cliente já na primeira vez, já o desconto, já tudo que você pode conceder. Você vai oferecer a sua melhor alternativa. E da melhor alternativa, qual o pior que pode acontecer? O cliente aceitar. Muitas vezes você dá o seu preço cheio, a melhor alternativa, mostra os benefícios, a pessoa fala, ok, eu sei que eu podia pedir desconto, mas esse preço está justo, porque é tantos benefícios, tanta coisa que o cliente falou, eu não vou chorar preço, para mim está bom isso. Então, a gente tem que entender o seguinte, não é todo mundo que vai ficar
chorando migalhas. Então, a gente começa oferecendo o quê? A melhor alternativa, para daí você entrar no estado de negociação. Porque se eu entrar já logo no início, dando desconto, dando outras alternativas, significa o quê? Que eu já estou entrando na negociação como coitado. Você não pode entrar numa negociação como coitado, porque a gente não está negociando para um ganhar, outro perder. Nós estamos negociando para as duas partes ganharem. Aquilo que eu comentei no primeiro encontro e vou comentar novamente. O Napoleão Hill, ele sempre diz o seguinte: uma venda só termina quando o cliente comprar da gente novamente. Enquanto aquele cliente não comprar de mim novamente, aquela venda anterior não acabou, que é a questão do relacionamento. Então, o cliente só vai comprar de mim novamente se ele perceber que a venda anterior foi justa. Então, se ele viu que foi justa e foi perfeita, ele vai querer continuar se relacionando especificamente comigo. E o terceiro é o quê? É o valor. Se você não tiver claro quais são os benefícios do seu produto, você só tem preço. Eu tenho que ter claro quais são todos os benefícios do meu produto. Por que a minha empresa entrega em 7 dias? Por que a minha empresa tem sede própria? Por que isso é um benefício? Por que a minha empresa tem um produto com exclusividade? Isso pode ser um benefício. Por que a minha empresa ela tem um call center? Para se der um problema, a pessoa pode ligar e em 24 horas ela funciona. Isso é um benefício. Por que a minha empresa tem isso, tem isso? Ou seja, tudo que a empresa tem, eu tenho que me questionar, por que a empresa tem isso e não aquilo? Porque isso deve ser um benefício. E tem momentos que a gente tem que enaltecer essas evidências que eu estou oferecendo para o cliente, que a minha empresa tenha, que muitas vezes pode ser, possa não ser percebido pelas pessoas, mas é nesse momento que eu vou deixar claro, eu sei que isso pode parecer insignificante para o senhor. Só que é importante ressaltar o seguinte, a nossa empresa, ela honra no momento do call center. Muitos call centers que você entra, elas só vão te responder no dia seguinte. Nós temos atendimento de 24 horas. Isso dá o quê para você? Isso dá certeza que a sua produção jamais vai acabar se por acaso der algum problema no seu produto, no seu serviço. Então, isso é o quê? Isso é o valor, tá? Se eu não estiver claro o benefício do seu produto, você só tem preço. Então, tenha todas as evidências da sua empresa, dos seus produtos, entenda por que essa evidência gera valor. Este tipo de resposta, às vezes, inclusive, você pode propor, caso você seja o gestor comercial, você fazer reuniões, falar, pessoal, hoje nós vamos discutir a caneta que nós vendemos, que é essa daqui, que é a caneta marca-texto. Vamos falar sobre todos os benefícios que tem essa caneta, da nossa empresa. Aí, as pessoas vão começar a pensar várias coisas sobre a caneta, por que ela tem essa... Como eu falei semana passada, por que ela é toda amarela, por que ela tem esse negócio, por que ela tem uma ponta que ela não é redonda, essa daqui ela tem um relevo maior. E aí o vendedor começa a entender que esse produto não é apenas um marca-texto, ele tem uma tecnologia por trás. E muitas vezes essa tecnologia precisa ser apresentada para o cliente como o quê? Como benefício. E o cliente começa a entender o benefício dessa tecnologia, ele fala... eu prefiro pagar R$ 2,10 para essa caneta do que R$ 1,89, a caneta anterior, que não durava nem uma semana, me deu esse tipo de problema. Então, aqui que a gente começa o quê? A gente começa a aumentar o nosso valor. E dentro dessa questão, a outra parte, tá? Quando você está negociando, sempre você precisa analisar a outra parte. O que é especificamente analisar a outra parte? Quem são a outra parte que eu estou negociando? Por quê? Quando você chega e a pessoa fala assim, eu preciso conversar com um comitê. Na hora que um comitê vai discutir o nosso contrato, a palavra comitê, o que você imagina? Nossa, uma reunião com 30 pessoas, todo mundo reunido, discutindo meu contrato. Ou seja, comitê não significa nada. Eu preciso entender quem faz parte desse comitê. Quem é a pessoa que dá a palavra final? Qual é o nível que esse comitê tem de responsabilidade? Por quê? Em muitos fechamentos, a pessoa, às vezes, ela tem autonomia de fechar até X reais. Acima de X reais, passa para uma outra pessoa. Quem que é essa outra pessoa? É mais de uma? É só uma? Tudo isso faz parte do quê? Da parte da negociação. Então, eu preciso tentar buscar essas informações para não pegar de surpresa. Porque a hora que eu estou na tacada final da negociação, cara, vamos fechar, mas, eu sei que eu não te falei, mas também você acabou não me dizendo. O que acontece? Aqui na empresa, eu não tenho autonomia de fechar sozinho. O meu sócio tem que sempre autorizar. Então, eu vou pegar todas essas informações que você acabou de me falar, vou conversar com ele, eu vou reunir com ele, ele está viajando, ele volta daqui 40 dias, e aí eu converso com ele e a gente volta a falar. Você queria fechar já. Então,
Então, significa o quê? Que você não fez a pergunta logo no início, ó, se eu fizer a apresentação, você gostar, você tem autonomia de fechar o contrato, tem outras pessoas que envolvem, ou seja, fazer o chequeio logo no início, né, para que você chegue no passo de negociação e sabe que quem você está negociando tem um poder e ele decide. O fechamento. Então, eu tenho que fazer esse tipo de análise. O segundo, se são mais que uma, são alinhados. Eu tenho que entender que, às vezes, as pessoas, elas apenas fazem o quê? Elas não são alinhadas, elas só passam para assinatura. Não, eu fecho, mas vai uma pessoa lá, ela só carimba. Tudo que eu faço, ela aceita. Então, ela já falou isso, você sabe que está negociando com a pessoa que vai decidir se quer ou não quer, a outra só vai ter que ter a segunda assinatura, que isso é obrigatório na empresa. Às vezes, quando você faz contratos públicos, também tem várias assinaturas, várias pessoas têm que assinar, mas quem decide é uma única pessoa, mas tem outros tipos de assinaturas que você vai ter que adquirir. E aí, os pontos de interesses deles, ou seja, essas pessoas que eu estou conversando, o que eles querem? Eles querem prazo, eles querem entrega, eles querem desconto, eles querem qualidade. Ou seja, se eu quero prazo, quero entrega, quero desconto e qualidade, óbvio que eu quero isso para tudo, tem preço. Agora, se eu quero mais prazo, significa o quê? Se eu quero prazo, mas eu posso, de repente, a entrega não ser tão rápida. De repente, eu quero desconto, eu posso, de repente, não querer uma caneta tão boa, pode ser um pouco mais barata, ou seja, a qualidade da caneta não vai ser igual. Então, tudo na vida é uma balança. O cliente tem que entender isso. Então, a partir do momento que o cliente pede para você desconto, o que você vai sempre fazer? Ok, você até pode dar um desconto, só que você sutilmente, você fala para ele o seguinte, para mim chegar nesse valor, eu vou ter que entregar o seu produto não em 7 dias, vou ter que entregar em 10, porque ele não vai poder ser um pedido de exclusividade no nosso departamento. Eu vou ter que colocar ele como um pedido importante, mas não de exclusividade. Então, pode ser que seu produto não chegue em 7, chegue em 10. Fala, não, mas eu preciso sair em 7 dias. Então, para ser um produto de exclusividade, eu não tenho como te dar desconto, porque ele envolve custos, envolve uma logística, vai ter outro tipo de caminhão. Então, você repara, o que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para o cliente que tudo que ele pede, em alguns momentos eu posso conceder, mas alguma coisa eu vou ter que tirar, porque não existe almoço grátis. Se tirar aqui, eu tenho que colocar um pouco lá. E se eu tirar aqui, eu tenho que tirar um pouco lá. Isso faz com que o cliente não queira ficar o quê? Barganhando com você a todo momento. Por quê? Eu já fiz o teste uma vez de você falar o seguinte, a pessoa manda um contrato, e aí você recebe o contrato não, uma proposta, você recebe a proposta e você só responde, tá caro, melhora o preço. Só escreve isso. Aí vem por e-mail uma nova proposta, continua caro, melhora o preço. Aí a pessoa manda de novo mais barato, fala, tá caro. Ou seja, eu vou ficar perguntando o que para a pessoa, tá caro todo momento, toda vez que eu falo caro, a pessoa diminui o preço, então eu vou falar que tá caro, até ver aonde a gente vai dar. E tem muitos compradores que fazem exatamente isso. Ou seja, isso não, tá caro, preciso de desconto, por quê? Ele quer saber até onde você pode ir. Então, se a partir do momento que ele já percebe que existe um limite, isso faz com que você consiga segurar ele na sua negociação. Tem algumas perguntas chegando aqui, aí a gente vai, daqui a pouco, responder. O quarto, melhor alternativa para outra parte. Então, eu tenho que entender que eu vou dar para o cliente, às vezes, quando você fala, inclusive, sobre valores, se não for uma coisa muito específica, você, se de repente for um serviço, você pode oferecer alternativas para o cliente. Eu posso entregar para você em 7 dias com esse valor, eu posso entregar para você amanhã com esse valor, eu posso entregar para você dessa forma, com esse valor. Quando você oferece mais de uma alternativa para o cliente, quando você tem essa possibilidade, inclusive de pagamento à vista, consigo te dar esse valor. Mas se você fizer em 2 parcelas, eu te dou esse. Agora, se quiser parcelar em 10, eu consigo te dar esse. Então, o cliente entende que em 10 ele não vai conseguir o valor à vista, porque são diferentes a negociação. Agora, se você conseguir em 10 chegar no valor à vista, significa o quê? Que você está fazendo muito mais por ele. Tem muitos clientes que estão pagando à vista e não estão dividindo em 10. Então, quando você manda uma proposta para um cliente com mínimo 3 alternativas, o que você está dando para o cliente? Você está dando para ele poder de escolha. Agora, quando você dá para o cliente apenas uma única alternativa, o que o cliente sente dessa alternativa? Refém. Nossa, só isso? Não tem como escolher alguma opção? Então, isso como estratégia. Toda vez que você puder oferecer, no mínimo 3 alternativas para um fechamento de um contrato, para um serviço, e cada alternativa tenha pesos diferentes em qualidade, em preço, em valor, isso faz com que o cliente escolha uma alternativa e, a partir dessa alternativa, você negocia. Fica muito mais fácil você entender esse denominador em comum. Chegou uma pergunta aqui da Aline Toso, está escrita aqui, perguntou,
Mas como eu vou chegar e falar isso na primeira vez? Entrar no primeiro encontro, contato e descobrir todas essas informações. Aí está, isso que nós estamos falando. É óbvio que eu estou dando exemplos de vendas muito mais elaboradas, às vezes vendas que você faz mais de uma visita para dar continuidade, trazer o contrato, trazer propostas e tudo mais, e também exemplos que de uma conversa você consegue fechar. O que eu tenho que entender é o seguinte, se você está vendendo para empresas, a primeira pergunta que eu tenho que me questionar é o seguinte, quem que está prestando serviço para essa empresa nesse momento? Quem é meu concorrente que está prestando para esse momento? Essa é uma forma de você levantar. A segunda, na hora que você conversou com o cliente não vai ficar ofendido na primeira vez que ele está pedindo algo, você fazer algumas perguntas. O que você faz as perguntas? As pessoas, os compradores, eles normalmente, eles têm a ideia seguinte, quando eu entro numa loja, eu que tenho que fazer perguntas, não é o vendedor, mas é totalmente ao contrário. É a mesma analogia do médico. Se eu vou ao médico, o médico não faz perguntas e já me prescreve um remédio, eu juro que eu não vou tomar esse remédio. Ele tem que fazer um monte de perguntas para entender o que eu tenho, para daí eu sentir credibilidade na prescrição do remédio que ele vai me dar. E como vendas é a mesma coisa. Quando você faz o primeiro contato, vai conversar com a pessoa, você fala para ela de uma forma simples. Aline, para que eu possa ser bem objetivo na nossa conversa, inclusive entender exatamente o que você precisa, você me autoriza a fazer algumas perguntas inicialmente para entender a sua necessidade? Qual que é a resposta que a pessoa vai dar? É óbvio que sim. Significa o quê? Que você está lá para ajudar a pessoa. Você vai fazer algumas perguntas. Então, são o quê? As perguntas que você vai ter que fazer algumas delas para você primeiramente captar que produto que ele precisa, qual é a dor que ele tem, o que eu posso resolver. E se caso a gente avance na negociação, como que funciona essa negociação? Isso já pode perguntar logo no início. Se você realmente querer essa cadeira ela é aprovada por você ou é aprovada por uma outra pessoa? Você tendo a cadeira, fechando com a gente, você pode aguardar a entrega ou você está pedindo um produto, você tem necessidade imediata? Logo no início, ele já te passa algumas informações. Então, qual é as perguntas que você vai fazer? É você que vai descobrir. Como que você vai descobrir? Eu fiz uma venda, eu vi que deu errado. Falo, nossa, por que esse cliente fez perguntas e me pegou desprevenido? Porque você esqueceu de fazer essas perguntas no início, você escreve. Na próxima visita, eu vou perguntar tal coisa e tal coisa, porque se eu perguntar isso, eu nunca mais chego nesse resultado de a pessoa perguntar e não ter aquela informação. Então, a gente aprende com o quê? Com a experiência. Mas a única forma de eu aprender com a experiência é fazendo o quê? Registros. É você registrar suas visitas e, no final do dia, fazer um review na sua mente, o que você fez de bom, o que você poderia ter feito de forma diferente. E se eu tenho a resposta do que eu poderia ter feito de forma diferente, eu aprendi com aquele dia. Isso foi a pergunta que eu fiz logo no início, que a gente interagiu em dupla. Olhar suas vendas na semana com uma ótica positiva. Ou seja, todo dia, mesmo no vendendo, eu vi uma ótica positiva do que eu podia ter feito de forma diferente. Este é o pulo do gato. Este é o pulo do gato do aprendizado. Não sei se vocês concordam com o meu raciocínio. Então, quando a gente fala sobre pulo do gato, eu nem sei se vocês conhecem a história do pulo do gato. Vocês conhecem ou não como que surgiu o pulo do gato? Faz assim ou assim? Não, a maioria não conhece. Apenas um adendo aqui do nosso curso para entender como que veio a expressão pulo do gato, né? A expressão pulo do gato, ela conta a história que veio o seguinte, tinha um tigre, que ele sempre queria pegar o gato. Aí, na hora que o tigre ia próximo do gato, né, o gato pulava, e o tigre não conseguia pegar. E toda vez o gato pulava de uma forma diferente. E o tigre falou, não consigo pegar esse gato, ele sempre faz um pulo diferente. Aí, qual foi a estratégia do tigre? Eu vou ser amigo do gato e pedir para ele me treinar com esses pulos. E ele chegou, começou a conversar com o gato, fez amizade, o gato começou a gostar do tigre. Ele falou, pô, gato, você pode me ensinar todos os pulos que você dá? Lógico, eu te ensino. Ela ensinou o pulo 1, o pulo 2, um pulo dessa maneira, o pulo daquela forma. Ensinou vários pulos. Até o momento que o gato chegou e falou, ó, tigre, eu não tenho mais nenhum, ensinei para você todos os pulos. Ah, tá bom, agradeço, foi muito bons treinos. Aí o tigre pensou, agora eu vou pegar o gato. Aí no dia seguinte, o tigre foi pegar o gato e o gato deu um pulo diferente. Aí o tigre falou, mas gato, esse pulo você não me ensinou. Você falou, mas esse é o pulo do gato. Então, a gente percebe que isso é o pulo do gato, é a gente poder entender o outro lado, mas ter as nossas ferramentas para que a gente possa especificamente evoluir. Dentro dessa questão, avalie a situação, né? O que é avaliar a situação? Isso está na página 40 do manual de vocês. Primeiramente, eu estou negociando com uma pessoa que é um cliente eventual. O que é um cliente eventual? Um cliente, primeiro, acabou de surgir, né? Então, ou seja, interessa eu ter essa pessoa como cliente?
Não, é um cliente como qualquer outro. Ok, então tá bom. Nossa, é um cliente que para nós, falando que ele é cliente nosso, isso vai ajudar na nossa divulgação. Ah, então, de repente, o atendimento que vai ter que ser dado a esse cliente, ele é diferente. Então, você repara que essa pergunta, ela é importante. O que é esse cliente? Ele é um cliente eventual ou, de repente, é um cliente costumaz, né? Contumaz, melhor dizendo. Então, é o seguinte, o que é um cliente? É um cliente sênior. Ou seja, ele sempre compra, ele sempre usa, ele não fica reclamando, é um cliente que consome, ou aquele cliente que é nosso cliente, mas está sempre reclamando, liga para todos os departamentos, sempre faz escândalo, ou seja, na hora que eu preciso renovar um cliente desse, o que eu faço? Eu demito o cliente. Eu dou uma proposta muito mais cara, mudamos as regras, sei o quê, você demite, o que você faz? Você indica para o seu concorrente, cara, eu tenho uma empresa que vou te indicar, muito boa, que vai conseguir te atender, ó, fulano de tal, pode ligar para eles, né? Você indica o seu concorrente, deixa a bucha com eles. A gente demite cliente também chato. Então, o que eu preciso? É entender se é um cliente sênior, se interessa continuar com ele ou não interessa. Então, são perguntas importantes. E aí, é uma venda ou um conflito? Por quê? Tem vendedores que brigam com o cliente. Se eu brigo com o cliente uma negociação, eu estou fazendo o quê? Papel de bobo. A gente não briga com o cliente, uma negociação que a gente tem que sentir que eu estou do lado dele, eu estou ajudando ele. A gente está no mesmo, na mesma pedra. Então, isso é muito importante, nós temos essa percepção. E o quarto, como se constrói respostas sims, que eu comecei a comentar lá no nosso segundo encontro, né? Você vai falando benefícios durante a sua apresentação, você pergunta se isso é importante para ele. Você vai construindo uma linguagem no sim. Quando você começa a falar, nós temos tal coisa, isso concede tal coisa, isso para você, esse benefício é importante? É importante. Isso você vai fazendo o quê? Na sua apresentação do seu produto. E aí, a hora que você está perguntando para ele se isso é importante, você sente dele também a questão corporal. Tem coisas que ele fala, isso é importante? Não, isso nem é tão importante. Você fala, nossa, eu achava que isso era importante para ele e ele acabou de confirmar que isso nem é tão importante. Então, você começa o quê? A entender, a olhar pelo ponto de vista do cliente. Você está começando a sentir o que ele está sentindo com a apresentação do seu produto. E tem horas que ele vai falar assim, isso é importante. Cara, isso é muito importante para mim. E ele começa a falar por que é importante para ele. Ele fala, nossa, agora eu entendi aqui um ponto extremamente importante. Ele começa a falar, inclusive, coisas que, às vezes, ele precisa resolver, que é algo que está em conflito. E é aqui que você vai criar o quê? Você vai criar valor. Na hora que você sente dele uma motivação sobre um benefício que você colocou, o que você faz? Você enaltece esse benefício em algum momento. Nós vamos falar sobre isso, como utilizar e enaltecer esse benefício lá próximo do fechamento. A gente vai falar ainda hoje como fazer isso. E nessa questão, a gente começa a entender que na página 38, 39 e 40, nós falamos bastante coisa sobre a questão da negociação. E a gente percebeu quantas coisas que a gente aplica, coisas especificamente que a gente não aplica, de que forma especificamente que eu faço. Então, nós vamos criar grupos para que você discuta o seguinte, como que é a sua negociação, como que você realmente negocia, o que você sente da sua habilidade de negociação, se você olha para esses tópicos, de tudo isso que eu acabei de dizer, o que para você foi novo, o que não foi novo, ou seja, você trazer as suas expectativas, perfeito? Nós estamos criando os novos grupos com pessoas diferentes, então as pessoas que você interagiu na primeira vez, você não vai interagir agora, nós vamos ter 10 minutos, tá, para poder fazer essa interação, tudo que nós falamos aí na página 38, 39 e 40. As salas estão sendo criadas. Você consegue sair, eu acho. Eu não consigo tirar você. Eu consigo transferir você de sala. E não dá para trazer para minha sala, sabe?
principais polos regionais. São Luís do Maranhão, Porto de Itaqui, Lençóis Maranhenses, Barra Grande, Delta do Parnaíba,
Escutando. Alencar, Alencar, você fez a pergunta do livro. Eu não falei o nome do livro, porque como é uma pergunta do Benê, na semana que vem eu vou falar sobre o livro e vou falar qual é o livro e falar sobre ele, tá bom? Então fica para a semana que vem para falar qual que é o livro. É para ficar curioso. Walter, maravilha, obrigado. Como você colocou que ele fazia venda de empresa para empresa... Você também faz, hein? Com certeza, a gente tem que estar sempre plugado nisso aí, principalmente nessa parte de negociação, porque o mar está bem vermelho, viu? Perfeito. Então, semana que vem a gente vai falar sobre isso. Daí eu vou falar sobre um pouquinho do livro, que tem bastante coisa interessante. Que legal. Obrigado pelo retorno. Imagina, meu irmão. Deixa eu ver se todo mundo já voltou. Já, todo mundo está aqui na tela. É importante a gente poder falar sobre a questão da negociação. Nós temos o tempo agora de 2 pessoas que queiram compartilhar como foi a discussão, o que você percebeu da negociação, como você negocia, quais são as suas facilidades e dificuldades, que você ouviu de interessante do colega ou falou para ele de interessante. Apenas uma retribuição, 2 pessoas, para que a gente possa compartilhar a nossa discussão aí nos grupos individuais. Quem queira compartilhar aí a sua visão de negociação, por enquanto? Quem levanta a mão? Benê, vai lá, Benê. Então, Walter, lá dentro do meu grupo, né, eu percebi, né, que assim tínhamos realidades diferentes, produtos que é normal, né, dentro de um grupo como esse, produtos totalmente diferentes uns dos outros, né, e como assim a gente tratar, um ponto que a gente acabou conversando mais, foi com relação aos clientes indesejados, né? Aqueles clientes que às vezes acabam vindo e nem agregam tanto, né, para o nosso negócio. Na verdade, eles vão acabar até trazendo um prejuízo maior do que um ganho, né? E como tratar disso, né? Até chegar no ponto que realmente você precisa escolher se você quer ou não atender aquele cliente, né? Então, esse é um ponto... Eles até conseguem fazer isso melhor do que eu por atender pessoa física, né? Com pessoa jurídica, às vezes é um pouco mais complicado, porque dentro daquele universo, daquela empresa, a empresa é um bom cliente, é tudo, mas tem aquela pessoa que é mais complicada, mas você não pode pegar e falar, não vou atender esse daqui, só vou atender o outro, né? Então, mas é importante também a gente ter a segurança, né, de valorizar o nosso trabalho e saber assim que não, realmente aquele cliente, aquele cliente específico não vai me agregar, só vai me trazer problema, né? E às vezes você entender que apesar disso, às vezes você tem que romper determinado um desafio, né, para poder atender, porque você precisa. Então, esse equilíbrio, né, saber o momento, tudo isso foi uma coisa que me chamou a atenção no bate-papo que a gente teve. Que bacana essa percepção. Exatamente isso. É mais ou menos a analogia do roster, né? Do host, não sei, host, que é a pessoa que seleciona pessoas para entrar na festa. Esse é o nome? Host. É o host, né? Fala, isso tem a cara da riqueza, pode entrar. Não, se não tem a cara da riqueza, fica lá de fora. Né? Então, isso. Em festa que se faz, mais ou menos isso. Alguém mais queira contribuir? Lucas, fala para nós. Olha, Walter, no meu papo com o André, uma coisa que eu ressaltei muito para ele, né, é que assim, hoje na empresa a gente tenta fazer um filtro daquele tipo de cliente que às vezes só está especulando, né? Então, assim, nós trabalhamos com construções, né, reformas, e assim, muitas vezes os nossos orçamentos, eles demandam, além da visita, que gera custos, né, o nosso tempo, né, que é um bem muito precioso, né? Então, assim, a gente gasta muito tempo, às vezes, para fazer ali um orçamento, para atender ali um cliente que, às vezes, só está especulando para comparar com alguém que ele já tenha em mente de estar fechando ali a nossa obra ou o nosso produto, né? Então, assim,
É um filtro que a gente já vem fazendo, né? Ainda mesmo como disse o Benê, né? Também pego já o gancho dele. Por vezes é um cliente que ele não vai assim, agregar nada à empresa, e sim às vezes dá prejuízo e dor de cabeça, né? Então assim é um filtro que a gente já vem fazendo, né? Muitas vezes até mesmo pelo primeiro contato telefônico ou pela nossa visita a gente já tenta assim ir sentindo o que o cliente quer, né? Com a gente, quais que são as ideias dele, né? Então assim ganchos que a gente já vai pegando para chegar nessa conclusão, entendeu? E Isso foi o que eu mais foquei. Vocês têm como fazer visita cobrada? A pessoa, ó, ok, podemos aí fazer a visita, a proposta vai custar X, agora se você fechar, esse X é deduzido do valor do contrato. Se não fechar, a gente teve o trabalho. Isso compensa para vocês fazerem isso ou não? É que, assim, infelizmente, né, aqui no Brasil, essa ainda não é uma prática do nosso mercado, né? O nosso mercado, ele judia muito a gente por conta disso, né? A gente não... Como não é prática, quando você fala que você vai cobrar por uma visita ou por orçamento, você basicamente já perdeu, entendeu? Entendi, entendi. Ok, mas saber filtrar, né? Pelo menos você diminui a margem de erro e entender quais são os clientes que realmente têm interesse e outros que só estão fazendo levantamento, né? A seleção está na triagem no telefone. É isso que você faz. Interessante, Lucas. Obrigado aí pela interação, Lucas. Quem quer falar? Posso falar um pouquinho? Deve. Lucas, eu achei interessante a sua colocação, porque assim, quando a gente, em casa, normalmente a gente tem máquina de lavar quebrada, quando a gente tem a geladeira quebrada, normalmente os técnicos, eles cobram visita para poder vir ver a sua máquina, né? E é interessante os clientes seus não aceitarem uma cobrança, porque se é um orçamento tão complexo, né? Deveria ter isso realmente incluso. Eu falo isso porque trabalhei já com uma empresa bem assim conhecida no mercado, chamada Leroy Merlin. Alguém conhece? Essa empresa, ela cobra para ir na casa da cliente fazer uma cozinha, por exemplo, medir. E o cliente é ciente disso, e ele paga para ele ir, e depois, obviamente, quando ele fecha a cozinha, o valor é restituído para ele. Então, realmente, de repente, acho que seria um momento de, será que não teria como explicar antes para esse seu cliente que o porquê de você estar cobrando essa... Não sei, é uma opção, estou falando por falar. Nossa, como eu sou abelhuda, né? Não, Patrícia, mas você está certíssima. Por exemplo, né, tem um cliente nosso, que é o nosso cliente mais forte, né, que por vezes ele pede para nós orçarmos alguma coisa, só que eles não têm ali um escopo, né? Então a gente tem que ir até o local, levantar tudo, né? Às vezes é um trabalho de dias. Com eles nós fazemos exatamente isso, mas isso já é um acordo fechado. Então a gente vai, né, a gente manda a proposta para fazer aquele levantamento, naquele serviço de orçamento. Caso a gente feche a obra com, caso depois eles fechem ali a obra com a gente, aí no caso a gente desconta isso deles, para eles, né? Agora, sim, hoje em dia, para qualquer outro tipo de cliente, né, principalmente pessoa física, eles não aceitam pagar. Né? Imagine que, assim, ali se você for cobrar ali um valor mesmo que simbólico, né, para a tua hora, para o teu café, para o teu deslocamento, para a pessoa interna sua, você já tem ali uma rejeição imediata, entendeu? Mesmo que seja um valor baixo, né? Então, assim, é complicado e bem injusto, né? As grandes empresas, muitas delas também absorvem esse custo, né? E outras, como, por exemplo, a Leroy, já consegue fazer essa cobrança, talvez pelo nome que elas têm, entendeu? É bem assim mesmo. Legal. Mas é importante a gente sempre perceber como que eu posso fazer mais, melhor por menos e, de repente, reduzir os erros. E é exatamente o que o Lucas tem feito para poder fazer propostas mais pontuais. Muito bacana. Dentro disso, tem bastante coisa para a gente poder falar, para a gente poder progredir perante a nossa base de negociação. Nós vamos dar 300 segundos de break, perfeito? E 300 segundos a gente retorna. Pessoal, 300 segundos, vamos nessa.
Fala, comendador. Já tomou café, já, comendador? Eu já tomei café, estou aqui só aguardando o retorno. Tá certo. E aí, tá aproveitando? Eu tô. Muitas dicas, né? Bastante. E até nós que Muito somos bem. masterminds, que trabalhamos com isso, a gente renova, a gente recicla, a gente vê nova oportunidade, vê com outro olho, ouve com outro ouvido, até para a gente é diferente. Mas eu vejo assim, tudo que você vê, ou faz um curso, ou lê um livro alguma vez, quando você lê a segunda ou a terceira, ele tem ele tem coisas diferentes. Sim. Não é sempre a mesma. Você, como Não. você falou, você já adquiriu algumas coisas e vai adquirindo as novas que você não percebeu, que não assimilou na época. Exatamente. Né? Ou não, ou até a gente faz, mas faz de forma inconsciente, sabe? Às vezes a gente vai tão assim, que acaba fazendo de uma maneira inconsciente. E aí ter a consciência das coisas é a melhor coisa. De como fazer é a melhor. Entrar no automático, né? Exatamente. Eu gosto de fazer curso, gosto de aprender, porque você começa a ter uma visão diferente de tudo aquilo que você faz, né? A vida é tão simples. Posso explicar. Comece pelo nome. Seja um lorde pra memorizar. O mais importante é a equipe. Dia de hoje com seu pique. Se um problema te aborrece, diga não esquece. Conhecimento é importante saber. Boa, estamos de volta aqui para a nossa quarta sessão do nosso curso Quem Vende Enriquece. A gente falou um pouquinho sobre a questão das negociações, passos, pontos de atenção, que a gente sempre tem que estar focado. É importante nós falarmos como que funciona o bolo negocial. Quando a gente fala sobre bolo negocial, realmente qual é a parte do bolo que me sobra, né? Então, por isso que é o bolo negocial. Qual é a parte que realmente está em comum entre eu e especificamente o meu cliente? Para que a gente possa entender, a gente começa a entender o seguinte: no bolo negocial, vamos supor que meu preço é de 0 a 25, apenas uma linha para que a gente possa fazer a explicação. Qual que é o ponto-alvo do comprador? É óbvio que eu dei de graça para ele meu produto. Então, esse é o ponto-alvo do comprador. Quanto menos ele conseguir pagar, melhor para ele. Então, nós temos que entender que isso é um fato. Qual que é o ponto-alvo do vendedor? Ele fechar o preço cheio, né? A tabela cheia. Então, a gente repara que existem o quê? Duas extremidades, especificamente. E aí, a gente começa a entender o seguinte: qual que é o ponto de resistência do vendedor? Ou seja, qual que é o ponto que o vendedor fala, daqui eu não passo, daqui eu não posso passar? Automaticamente, nós temos também o quê? Qual que é o ponto de resistência do comprador? Ele sabe que, a partir desse valor, eu não pago. Então, tem muitas negociações que já existe um valor pré-estipulado, que o vendedor sabe que daqui eu não fecho, e o comprador fala, acima disso, eu também não pago. Então, a gente começa a perceber o seguinte: a margem negocial do comprador, ele varia exatamente daqui, do início do zero, né, até onde? O ponto de resistência do comprador. Então, aqui é a margem negocial do comprador, de 0 até esse número aqui, vamos falar 18, é o que dá para negociar com ele. Então, esse é um dos pontos negociais do comprador. Agora, qual que é o ponto negocial do vendedor?
Ele é do valor mínimo que ele pode negociar, automaticamente ao valor máximo que ele pode negociar. Então, a gente repara que sobrou o quê? Sobrou exatamente este espaço, que é a zona do possível acordo. Então, é aqui que a gente negocia. É óbvio que eu vou tentar trazer ele para a maior margem possível da extremidade direita, eu como vendedor. E o comprador, ele também tem interesse de tentar reduzir ao máximo possível a taxa à esquerda. Então, nesse momento que eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que mostrar para ele quais são os valores que eu tenho para não ficar diminuindo o preço. Então, para que eu possa chegar nessa margem. Eu vou dar um tempo só para vocês anotarem. Quem não anotou, tira uma foto desse slide para depois você poder transcrever aí para o seu manual. Posso passar? Ainda não, tem gente tirando foto também. Beleza. E aí, a gente entende o seguinte, a negociação, existem fases. E eu preciso entender essas fases para que eu possa não me acidentar no meio do caminho. Então, quando nós falamos sobre as 5 fases de uma negociação, a gente entende o seguinte, existe, primeiramente, antes de falar das fases, valores que são inegociáveis. Ou seja, na hora que o cliente fala, tá, mas que valor que você pode passar? Ele fala X, fala, não tem nem como a gente começar por essa conversa. Então, o que é inegociável é negociável. E quando o cliente ele dá uma proposta negociável, você deixa claro para ele que é negociável. Você mostra para ele e fala, desculpa, daqui não tem a mínima possibilidade nem de a gente começar a conversar. Então, se você quiser realmente negociar, infelizmente, nesse valor não tem nem como a gente iniciar a nossa conversa. É isso que você realmente quer pagar. Então, tem alguns momentos que a gente tem que se posicionar perante o cliente, porque o cliente, às vezes, quer saber se ele está lidando com um profissional ou está lidando com um bobo. E muitas vezes o cliente acredita que está lidando com um bobo. Quando você se posiciona, ele até, não, desculpa, não, foi apenas uma brincadeira, vai que passasse. Até ele brinca assim, vai que passasse, né? Por isso que eu falei esse valor. Ou seja, ok, tá bom. Mas agora é o seguinte, ó, meu valor é 5, você falou 2, não tem nem como a gente começar. Agora, se você falasse 4.800, teria até para a gente poder negociar. Então, o que acontece? Já que ele deu o preço de 2, o que você vai fazer? Você vai dar de onde vai partir a negociação. Você podia partir, em vez de 5, partir de 4. Mas você colocou o quê? 4.800. Já que ele brigou de um lado, você briga do outro, né? E aí, o que acontece? Você mostra para a pessoa que você não está lá para brincar. Você está lá para saber como que você pode ajudar especificamente o seu cliente. E aí, existe o quê? Existem bons acordos. Ou seja, foi um acordo bom, né? E eu não ganhei tanto, a margem é pequena, mas por tudo que, de repente, o contrato, o serviço, ou que foi um produto para mim atingir a minha meta do 30º dia, ou, de repente, isso foi importante porque o produto vai sair de estoque, a gente tinha que desovar esse produto de qualquer forma. Então, tudo isso é ok, isso pode ter sido um bom acordo. Agora, pode ter tido algo que é o quê? É um ótimo acordo. Tem coisa que a gente fala, esse foi um ótimo acordo, ou foi o quê? Foi um acordo superior. Então, a gente começa a entender que existem níveis até chegar o ótimo do Pareto, que é aquela que eu comentei em sessões anteriores. 20% dos nossos clientes, às vezes, eles são responsáveis por 80% da receita da empresa. Então, esse é o ótimo do Pareto. Qual que é o ótimo do Pareto? É a empresa ter poucos clientes e ter grandes faturamentos. Ótimo, porque daí você vai ter o quê? Só para algumas pessoas que você vai prestar serviços. Agora, às vezes, a gente tem que ter vários clientes, sem problema nenhum. O que eu não posso ser é refém de um único cliente. Porque se eu sou refém de um único cliente, o único cliente representa 80% da minha venda, você passa a ser refém. E numa renovação de contrato, o que acontece? Você entra em desespero e você vai ter que ceder um monte de coisa, porque esse cliente paga a conta, paga as contas das empresas. E aí, automaticamente, isso faz com que você não tenha um acordo superior, nem um ótimo acordo. Talvez você vai ter um bom acordo ou algo que você precisou fazer a menos do que um bom acordo, apenas para poder sustentar a sua empresa. E aí, os 5 passos, as 5 fases, especificamente de negociação, a primeira delas é o levantamento da situação. Então, quando você fala sobre o levantamento da situação, nessa fase, você vai, como a gente já comentou, você vai o quê? Levantar o máximo possível de informações. Então, essa fase, ela pode iniciar tanto na primeira ligação,
na hora que a pessoa te ligou, porque você vai fazer a visita, você já está levantando informações para você poder negociar com esse cliente. A todo momento que você encontra o cliente, você conversa com ele, você tem que tirar informações para te ajudar na negociação. Então, no levantamento da situação, em que parte que ele ocorre? Ele ocorre do primeiro momento que o cliente falou com você até o último momento. O que eu estou fazendo? Eu estou levantando informações. O segundo passo é construir confiança. O que é construir confiança? Essa parte da negociação, ela define o quê? Ela define o tom da negociação. Se essa negociação ela vai ser amigável e especificamente, se as duas partes compartilham a mesma preocupação e interesse para que se possa evoluir na negociação. Ou seja, se vai ser um ambiente competitivo ou se vai ser um ambiente harmônico entre as duas pessoas. Então, o construir confiança, o vendedor tem que saber construir, para que o comprador perceba que você está lá querendo o quê? Ajudar ele, você representa a empresa. Obviamente, a empresa tem uma margem até onde você pode negociar, mas tudo que eu puder fazer perante ao cliente na minha empresa, ele tem que saber que eu vou fazer. Então, ele passa a ter o quê? Um aliado dentro da empresa. E é isso que é a sensação que um cliente tem que ter de nós, vendedores. Nós somos o aliado dele dentro da nossa empresa. Eu represento ele dentro da minha empresa. Enquanto ele começa a perceber isso, ele se sente confortável com as informações que eu normalmente vou passar a ele. Ele começa a perceber que eu estou querendo ajudá-lo. Então, esse é uma das premissas. E o terceiro, tirar o interlocutor da inércia. O que é tirar o interlocutor da inércia? A principal ofício do vendedor é realmente tirar o comprador da inércia, é fazer o comprador tomar decisão, é fazer o comprador entender que ele precisa avançar, é fazer o comprador entender que ele tem que dar o próximo passo. Porque muitos compradores, o que eles fazem? Eles ficam em banho-maria, porque eles também não têm muita autoconfiança de dar o próximo passo. E se eu não sou a pessoa que eu faço, agora vamos dar o próximo passo junto, ó, vamos fazer isso, vamos fechar esse contrato, vamos fazer aquilo, ou seja, eu faço para o cliente ele fazer o quê? Ele agir. Eu faço o cliente ele realmente tomar uma atitude. E eu muitas vezes preciso solicitar a venda. Não pedir que o cliente ao momento, então tá bom, gostei de tudo, tá, então eu vou fechar, onde eu assino? Não. Eu falo, cara, ok? Tu alguma dúvida a mais? Não, ok, tá bom, ó, o contrato tá aqui, o pré-contrato tá aqui, vamos assinar aqui, você quer pagar por cartão ou cheque, como que a gente vai fazer? Ou seja, você já pede, né? Você já pede. Aí a hora que você fala cartão, pô, mas você nem falou preço. Ah, é verdade, tirei todo o para preço, deixa eu te falar qual é o valor. Às vezes tem vendedores que utilizam, inclusive, essa tática, porque o preço é apenas um detalhe agora, que a gente vai conversar. E preço tem que ser apenas um detalhe. O que eu quero chegar? Se você faz uma apresentação, você fica na apresentação inteira justificando o seu preço, e você já apresentou o preço no início, se torna o quê? Uma apresentação baseada em preço. Então, minha apresentação tem que ser baseada no quê? Na necessidade do cliente, na dor do cliente. Eu tentar descobrir o que realmente ele precisa e como que eu posso prestar um serviço ou dar para ele um produto de alta qualidade. Na hora que eu fiz toda a explicação, na hora que eu fiz tudo que ele tinha de dúvida, eu esclareci, cara, é isso que você busca? É isso? Ótimo. Acabou a minha apresentação. Agora, o preço é apenas um detalhe. Então, o preço precisa ser um detalhe, mas o preço só vai ser um detalhe se eu conseguir o quê? Colocar valor no meu produto, na minha apresentação. Vai ficar muito mais fácil poder vencer a questão valores ao término na minha negociação. E o quarto passo é o quê? É o ato negocial em si. É a gente apresentar o preço. Então tá bom, vou fechar em 3. Cara, não dá em 3. Nossa, eu não consigo. Tá, mas você não consegue o quê? É só esse mês? É mês que vem? Não, é só esse mês, porque esse mês já gastou. Tá, mês que vem, quanto você pode? Aí você começa o quê? Você começa a entender por que você não pode em 3. Você pode ir em 4, então, né? O que você precisa? E aí a gente começa o quê? A negociação, especificamente dos valores. Para daí, a partir do momento da negociação, como quinto passo, a gente estabelecer um relacionamento ganha-ganha, né? Então, depois de a gente identificar a diferença entre as partes, né? Os assuntos mais valorizados por ambos, né? Terem sido especificamente discutidos, esta fase, ela consiste para alinhar alguns pontos especificamente para assim, a gente satisfazer a expectativa de ambos. Ou seja, as duas partes, no final da assinatura do contrato, têm que estar felizes. E muito importante nós entendemos o seguinte, quem agradece o fechamento jamais é o vendedor. Não é o vendedor que fala, obrigado pelo contrato, obrigado pela compra. É o comprador que tem que agradecer, obrigado pelo seu atendimento, obrigado por ter solucionado o meu problema.
Na hora que você faz o comprador agradecer, significa que você fez o quê? Você resolveu o problema dele. Você não está lá para vender nada. Eu estava lá para solucionar o problema dele. E se eu solucionei o problema dele, é ele que tem que me agradecer. Não é eu que tenho que agradecer ele. Então, a venda, entendo que esse tipo de mindset, vamos falar, ele se torna o quê? Faz com que a gente queira entender todos os benefícios, todos os valores especificamente que eu posso oferecer para aquele cliente, para que ele seja grato, porque eu estou resolvendo um problema dele. E aqui, que se sustenta quando a gente fala sobre as fases especificamente da negociação. Só que nós precisamos eliminar alguns obstáculos no fechamento, porque é natural terem obstáculos no fechamento. Então, como que a gente consegue eliminar alguns obstáculos no fechamento? O primeiro deles é a gente absolver diplomaticamente o obstáculo. Então, por exemplo, o cliente fala, tá caro. Não sei se eles já falaram isso para você, acredito que não. É difícil o cliente falar que está caro, né? Mas às vezes eu escuto aqui no Mastermind algum cliente falar que está caro. Então a gente começa a reparar o seguinte: não é que o cliente fala que está caro, eu não posso falar para ele, está caro nada, você que é pobre. Não é assim que você responde, pelo amor de Deus, né? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso enaltecer o cliente. Falar que bom que você está falando sobre valores, porque quando a gente compra algo, nós temos que entender aonde nós estamos investindo o nosso dinheiro. O que é essa frase? Essa é uma frase de aceitação positiva da pergunta do cliente. Faz com que o cliente se sinta valorizado com a interação que ele teve. Porque na hora que ele fala tá caro, e eu já dou um passo para trás, eu já me fecho, parece o quê? Aquela harmonia que eu tinha com ele acabou, porque agora a gente vai entrar no ringue. Não. Então, no momento do obstáculo do fechamento, o que você faz? Você suaviza a resposta. Tá? Quem já fez o treinamento Mastermind de Lince, que é um treinamento de 48 horas, de 12 semanas, sabe que eu vou falar sobre amortecedor. Então, o que você faz? Você amortece, como eu fiz. Importante que você esteja falando sobre a questão de investimento. Aí, então, isso é o quê? O primeiro passo é você absorver diplomaticamente o obstáculo quando o cliente interagir com você. O segundo é você entender o obstáculo. Tá? Então, ele falou, tá caro. Aí, o primeiro, que bom que você está falando sobre valores, porque nós temos que saber aonde o nosso dinheiro vai. Né? Agora, quando você fala tá caro em comparação a quê? Você devolve para ele a pergunta. Tá caro em comparação a quê? Às vezes eu acho que tá caro porque o produto, nem eu, como vendedor, tenho dinheiro para comprar o produto. Então, como você não tem o dinheiro para comprar seu próprio produto, você fala, tá caro mesmo, nem eu posso comprar meu produto da minha empresa. Então, você está comprando a dor do cliente. Às vezes tá caro, mas ele fala, tá caro, mas tá caro em comparação a quê? Cara, sabe o que acontece? Vocês estão pedindo um sinal e esse mesmo tem a mínima possibilidade de sinal. Ah, tá vendo? Não é que tá caro, é que ele tá com problema de fluxo de caixa. Aí eu consigo o quê? Eu consigo resolver. Então, você não entra na pergunta que ele faz no primeiro momento e já tira todas as conclusões do que ele acabou de dizer. Você reverte a pergunta para ele, para que ele traga novamente a informação do que é caro de uma forma mais detalhada, para que eu possa entender absolutamente. Vou pegar mais uma vez a analogia do médico. Ai, doutor, tá doendo. Ele fala, deixa eu ver seu pé. Não. A primeira pergunta vai falar, tá doendo aonde? Né? Então, ele tem que saber de forma cirúrgica. Então, é exatamente isso. Tá caro aonde? Né? Tá caro em comparação a quê? Então, isso é entender o obstáculo, é você descobrir se existe alguma coisa a mais por trás dessa pergunta. Terceiro, clarificar com o cliente se é exatamente esse obstáculo que ele está colocando. Né? Então, por exemplo, ele fala, tá caro, é porque esse mês vocês estão pedindo um valor à vista e eu não consigo pagar. Ok, eu entendi. Então, você está dizendo o seguinte, se a minha empresa ela não cobrasse de você o valor de sinal e o sinal fosse só para daqui a 30 dias, você estaria fechando com a gente hoje? É isso que você está me dizendo? Ele fala, é isso que eu estou dizendo. Ou seja, eu entendi, eu consigo resolver. Aí, a hora que ele falou isso, automaticamente ele acabou de assumir o compromisso de fechar. E eu entendi claramente que esse era o obstáculo que eu tinha que ultrapassar. E aí você vai entrar na negociação, de repente, se você tiver essa possibilidade, com certeza você tem, você vai falar que o sinal dele, então, vai ser vai entrar só para 30 dias, né? Então, aqui vocês reparam que, a primeiro momento, eu absolvi diplomaticamente, o segundo, eu entendi o obstáculo, e o terceiro, eu clarifiquei com o cliente se é exatamente esse obstáculo que ele está colocando. Se eu ultrapassar esse obstáculo, ele vai fechar comigo. Se eu falar, se eu resolver esse problema, você vai comprar comigo? Não. Ainda tem outras coisas para resolver. Então tá. Então deixa eu entender essas outras coisas antes de ultrapassar essa dúvida. Porque aí você vai fazer todo esforço para colocar
a negociação para o próximo 30 dias, fala, mas tem mais outra coisa, né? Eu não gostei da embalagem azul, vocês só trabalham com azul, quero uma embalagem verde. Ou seja, aí cada vez que você resolve vai vir outro problema, então você tem que já descobrir tudo que está atrapalhando ele antes de responder a primeira. Tá, fora isso, então, qualquer outra coisa. Tá, deixa eu entender melhor isso. É isso que você está me dizendo, é isso? Tá. Fora essas duas situações, tem uma outra coisa? Ah, tá, não, é só essas duas coisas? Tá. Aí você explica a primeira, ultrapassa, explica a segunda, ultrapassa e fecha. Então, você repara que você vai ter que perguntar para o cliente as dúvidas antes de esclarecê-las, para você saber exatamente com o que você está lidando de dúvidas, qual que é o conflito que tenha na mente do cliente, tá? Para o quarto passo, você perguntar ao cliente, caso o obstáculo seja superado, se ele se compromete a fechar. Eu adiantei, mas é exatamente clarificar se é a dúvida, e é isso realmente eu expliquei, só não mostrei no slide. Se eu conseguir ultrapassar esses dois passos, então você fecha com a gente? Fecho. Legal. Vamos para o quinto passo. Eliminar o obstáculo com a solução para o cliente. É exatamente você saber o quê? Você criar soluções para ultrapassar a objeção do cliente, né? E às vezes você até dá opções para ele, né? Então, de repente, você pode ter desconto, aumentar parcelas, fazer com que ele dê um cheque e depois ele passe o cartão, sei lá, as formas que são de negociação, só estou puxando na minha mente alternativas, mas a gente está dizendo várias hipóteses e situações diferentes. Então, você vai ter que eliminar esse obstáculo para o cliente e trazer alguma solução especificamente para ele, caso seja possível você trazer essa solução para ele. E aí, no sexto passo, você verificar com o cliente se ele está satisfeito com a eliminação do obstáculo. Então, a partir do momento que eu fechei, a partir do momento que eu assinei o contrato, aí você apenas vai fazer a afirmação seguinte, está vendo como é bom fechar negócio com a gente? A gente já chegou hoje no acordo, a gente vai continuar fazendo outros negócios futuramente. Então, você já colocar para o cliente a seguinte observação. A gente fechou hoje e a gente vai continuar fechando negócios, a gente vai continuar juntos. O que que faz? Faz com que o cliente não sinta que você era uma pessoa apenas para tirar o dinheiro dele nesse momento. Você é parceiro dele, você vai continuar se relacionando com ele. Não foi apenas essa conversa. Então, sempre no final da conversa, você deixar claro para o cliente que você vai continuar se relacionando com ele, a gente vai continuar fazendo negócio juntos, faz o cliente saber o quê? Que a partir de hoje, ele pode contar com você e ele pode colocar no WhatsApp dele, porque você vai continuar trocando informações com ele. É aqui que cria o relacionamento, porque se ele vai gostar do seu produto, pode ser que ele indique para outras pessoas, que ele automaticamente ele já entra no WhatsApp, falou, é domingo à noite, eu estou aqui com um amigo meu, e eu falei sobre o produto que eu estou usando da minha empresa, gostou muito, e ele quer o seu contato, eu posso passar? Às vezes ele manda isso pelo WhatsApp, porque ele já passa a ter intimidade sua. Então é importante nós sabermos criar essa rede de relacionamento com os nossos clientes. E o sétimo, levar o cliente assumir o compromisso, o fechamento. Aqui está um tópico importante para nós entendermos sobre uma técnica que você possa utilizar no momento do fechamento. Então, por exemplo, eu eliminei os obstáculos, eu tirei as dúvidas, tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu sinto que eu não consigo, nesse exato momento, pelo relacionamento com o cliente, já falar, então vamos fechar. Eu preciso fazer com que o cliente ainda se envolva um pouco mais emocionalmente, porque entendo o raciocínio. Quando você está fazendo uma apresentação com o cliente, resolvendo o problema dele, mostrando os benefícios, você consegue trabalhar o lado emocional. Você consegue fazer o cliente enxergar o seu produto, ele está junto com você e tudo mais. Quando a gente entra em negociação, entra em valores, a emoção muitas vezes fica de fora e entra o quê? A racionalidade. Nossa, mais 300 por mês, mais 400 pagar no cartão, vence a fatura tal. O cara ativa o seu cérebro racional. E o que eu preciso fazer para ele poder falar sim e falar, eu quero gastar dinheiro com você? Eu voltar a fazer com que a mente dele volte novamente a estar emocional, volta novamente a ter envolvimento emocional. Então, se eu sinto que nesse momento é importante, antes de eu fazer ele assinar, eu trazer ele novamente ao envolvimento emocional, eu vou fazer exatamente a visão de solução. O que é a visão de solução? A visão de solução é quando você, depois que você tirou as dúvidas do cliente, você realmente vai partir agora apenas para a assinatura, para ele deixar o cheque, assinar o contrato. Você vai falar o seguinte, senhor João, imagina o senhor, numa reunião, vou pegar um exemplo de um treinamento nosso, do treinamento Mastermind de Lince, que desenvolve liderança, tá? Então, eu estou conversando com a pessoa e eu percebi que ele tinha um problema que era que ele quer crescer na empresa, só que muitas vezes ele não tem autoconfiança de falar, de se postar, de passar suas ideias. Às vezes ele até considera que as ideias dele são muito boas, mas ele perdeu a oportunidade de se posicionar.
Aí fiz a apresentação do programa, mostrar como que ele vai melhorar, tudo mais, negociamos valores, e aí eu falo, senhor João, imagina o senhor na sua empresa, numa reunião, se posicionando, passando as suas ideias, as pessoas vendo que o que você está dizendo faz sentido, e elas aprovando o seu ponto de vista, você vendo que a sua diretoria começa a enxergar em você uma nova liderança, e você percebe que você está crescendo dentro de uma empresa porque você está sendo valorizado. É isso realmente, João, que você está buscando? O que ele vai dizer? É isso mesmo. O que eu fiz? Eu fiz ele já tendo o benefício do produto, tendo a dor sanada, porque ele me apresentou a dor na minha apresentação, colocando ele como o quê? Como um personagem principal desse cenário. Ou seja, ele é o personagem principal, e a hora que eu falei, senhor João, imagine o senhor, você começa com a palavra imagine o senhor, e você começa a colocar ele num cenário presente, já usufruindo do meu produto e resolvendo o problema dele, o que está acontecendo? Eu estou trabalhando no cérebro dele o lado emocional. E na hora que eu faço a pergunta final, é isso realmente que você busca? A tendência dele é fazer o quê? Ok. Então, estamos no lugar certo. Assina para mim esse contrato aqui, para que a gente possa agora já ter a confirmação da sua vaga. Ok. Então, o que eu fiz? Eu reativei o lado emocional dele. Então, isso é fazer com que o cliente eliminar o obstáculo para os fechamentos. Então, isso é uma forma de a gente poder trabalhar a visão de solução, tá? Só que tudo isso, óbvio, uma vez você vai fazer, você vai gostar, outra vez você vai fazer, você não vai gostar. Por isso que a gente tem que ter o quê? Trabalhar a percepção, mas principalmente a evolução. Ou seja, aquilo que nós conversamos. A vendas, a gente entende técnicas, mas principalmente a gente evolui na nossa vida com a nossa profissão. Então, quanto mais eu aplico, mais eu faço, mais eu crio o quê? Eu crio experiência. E quando a gente fala sobre experiência, repare que isso que eu disse, de você apresentar para um cliente, o senhor João, imagina o senhor, são o quê? São formas que você utiliza oratória, né? Que você utiliza da parte da oratória. E tem uma história muito interessante do Olavo Bilac, né? O Olavo Bilac, ele era um escritor, todo mundo com certeza conhece, sabe que ele era um grande escritor, mas a profissão dele, ele nunca foi escritor, ele era jornalista, né? Ele era jornalista. E aí tinha um amigo dele que estava vendendo um sítio, né? E aí era amigo pessoal, falou, Olavo Bilac, você que escreve bem, você tem como me ajudar a colocar um anúncio no jornal para poder vender o meu sítio? Falou, sim, eu conheço o seu sítio, eu vou escrever um texto aqui legal para você poder vender. E aí o Olavo Bilac escreveu exatamente esse texto. Vende-se encantadora propriedade, onde cantam os pássaros ao amanhecer, no extenso arvoredo, cortada por cristalinas águas de um ribeirão. A casa é banhada pelo sol nascente, oferece a sombra tranquila das tardes na varanda. E entregou esse texto para o amigo dele. Aí depois passou algumas semanas e o Olavo Bilac encontrou um amigo e falou, e aí, você vendeu o sítio? Olavo, vendi nada. Na hora que eu recebi seu texto, eu vi o quanto que era precioso o meu sítio, eu não vendi isso daí por nada, continuo lá, né? Então, a gente repara quanto que as pessoas não percebem os benefícios daquilo que elas têm. E se elas não percebem os benefícios daquilo que elas têm, muitas vezes um produto novo, um contrato novo, o cliente também não percebe. E é a nossa responsabilidade em trazer esses benefícios e mostrando para a pessoa que ela está adquirindo algo que custa X, mas o valor é 2X. Então, se o valor é 2X e o preço é X, significa o quê? Que o produto é barato. Quando o cliente fala é caro, muitas vezes ele está dizendo o seguinte, não é que seu produto é caro, é que eu não entendi por que o seu produto é posicionado com esse valor. Se muitas vezes eu preciso dar muitos descontos para o cliente poder fechar, é porque muitas vezes ou meu produto está totalmente desnivelado, ou seja, a empresa está fora da realidade, ou muitas vezes é porque eu não estou conseguindo colocar valor no meu produto. E normalmente a segunda alternativa é uma das premissas que possam estar acontecendo. Então, a habilidade que nós temos de contar histórias, né? Quando o meu cliente está em tal lugar, a hora que ele estiver usufruindo isso, quando ele estiver com os seus problemas sanados, você contando as histórias, colocando nos quadrantes, quando, onde, quem estava, o que aconteceu, você colocando o cliente dentro dessa visão de solução, o cliente vai se sentir o quê? Ele vai se sentir principalmente importante, porque o cenário principal é ele que está dentro desse cenário,
mas principalmente ele percebe que ele está dentro do cenário que está sendo o quê? Dando benefícios para ele. E quem está dizendo esses benefícios sou eu como vendedor. Estou colocando ele dentro desse cenário. Então, essa habilidade de nós contarmos histórias, essa habilidade de nós trazermos o cliente, mostrar para ele as habilidades, é a habilidade de quem? Nossa, é a habilidade de comunicação. E o líder, os vendedores, eles precisam ter essa habilidade de saber contar histórias, porque o cliente, muitas vezes, o que ele quer? Ele quer que a gente conte a história do meu produto, do meu serviço, né? Contar histórias do que vai usufruir ele. Então, a gente tem que ter essas habilidades especificamente dentro de nós. E na página 45 do manual, você, durante a semana, você pode preencher para o nosso último encontro, qual é o seu... como que você se enxerga profissionalmente, né? Como que você se vê usufruindo os benefícios da sua área comercial? Por que eu digo isso? Porque nós somos pessoas que geralmente escutamos nãos. Nós, geralmente, temos vários tipos de conflitos a lidar. Nós, geralmente, temos conflitos próprios dentro de casa. Nós sempre temos que sair de como? Sair de forma positiva. Sair de forma, realmente, com entusiasmo. Sair de forma energética. E eu tenho que entender o seguinte, como que eu entendo que se eu estou colocando uma profissão, que é uma profissão tão desafiadora, quais são os benefícios que eu estou colocando para mim? É importante você colocar uma visão de vida, porque se nós estamos trabalhando em troca de dinheiro, é exatamente isso, porque a gente quer ganhar mais dinheiro para poder usufruir grandes sonhos da nossa vida. O que você quer na sua vida daqui a 1 ano, 2 anos? Está viajando com seus filhos? Em que lugar? Mudando de apartamento, de casa, indo de carro, tendo um bom plano de saúde, podendo comer num restaurante, indo para o shopping. Quantas coisas que a gente quer consolidar. Mas se você não coloca no papel os seus sonhos materiais, os seus sonhos de projeto de vida com a sua família, o que especificamente você quer, o que acontece? Você fica sempre justificando, não, depois vai dar certo, depois isso acontece, depois isso não acontece, e você perde o quê? Você perde a oportunidade de construir a sua própria trajetória, a sua própria construção de vida. E eu preciso colocar no papel o que eu quero do meu futuro, porque no dia que eu tiver 6 horas da tarde cansado, e eu escutei um não, eu falo, não, eu preciso de um sim hoje, porque eu quero ganhar esse dinheiro, que eu preciso levar meus filhos para tal lugar. E aí você tem mais 1 hora de entusiasmo para ir atrás de um sim. E muitas vezes, nesse momento que você quase estava desistindo, você fala, eu vou atrás, é quando a gente fecha grandes contratos, é quando a gente fecha nos 48 do segundo tempo e consegue algo sobrenatural. Então, acreditar em nós, acreditar que é possível, é necessário. Agora, só pagar o preço da área comercial, sem ter sonhos, sem ter projetos, a gente não vai querer fazer mais do que o combinado, que é uma das leis do êxito, especificamente do Napoleão Hill. E na semana que vem, nós vamos estar tirando dúvidas, vamos estar evoluindo em técnicas, trazendo experiências. Então, vai ser bem interativo. A aula, ela praticamente não tem slide, ela é realmente interativa para a gente poder evoluir em tudo isso, tá? Poder trocar experiências. Então, todas as dúvidas que você tiver, se possível, me mande no privado, no Telegram, as suas perguntas, as suas dúvidas, porque ela pode ser ao vivo. É lógico que no ao vivo a gente responde aquilo que a gente sabe, né? E quando ela vem antes também, se tem perguntas que a gente possa, de repente, tratar com algum outro material, tudo mais, eu vou atrás para que eu possa tratar essa pergunta com algum outro material para a gente poder enaltecer o entendimento. Então, todas as perguntas são bem-vindas, tá? Algumas perguntas que foram direcionadas já em algumas sessões, todas elas estão registradas para a gente poder estar respondendo para o nosso próximo encontro especificamente. E só um segundinho aqui. E como inspirativa final, eu quero contar uma história, né? É uma história muito bacana, porque ela é de um garoto que o pai queria ensinar o poder das coisas, mas principalmente o poder de a gente oferecer as coisas em situações certas, em momentos certos, né? Certa vez, um pai, ele estava querendo mostrar para o filho, né, o valor da vida, como eu chamei. E aí ele acabou dando para o filho uma pedra que ele tinha, né, que já ele guardava há muito tempo. Ele deu para o filho e falou o seguinte, filho, eu gostaria que você levasse essa pedra especificamente para a feira, e aí você vai deixar essa pedra para ver se alguém vai comprar. E quando a pessoa perguntar para você quanto é, você levanta, né, o seu indicador e o seu dedo médio e apenas aponta o número 2.
E aí você ouça a oferta, que é o que a pessoa vai dizer, mas você não vende a pedra, tá? Você volta para casa. E aí, o pai, o filho mais depressa, ele acabou indo para a feira, né? E acabou colocando a pedra numa exposição, esperou as pessoas chegarem. E nesse momento chegou uma senhora, né, que disse: nossa, que pedra linda! Eu gostaria de tê-la em meu jardim. Você está vendendo por quanto, menino? E ele apresentou o quê? Os 2 dedinhos. E essa senhora falou: R$2? Eu pago R$2. Mas lógico que o menino não vendeu, que ele não podia vender, que o pai falou para não vender. E aí ele voltou para casa e falou: pai, eu pus essa pedra e uma senhora queria pagar R$2, né? A pessoa queria comprar essa pedra. E o pai disse: tá, filho, faz o seguinte, pega agora essa pedra, a 4 Quarteirões tem aquele museu, né? Vai lá na frente do museu e coloca essa pedra em exposição lá na porta do museu. E a mesma coisa, se alguém perguntar quanto é, você mostra o número 2. E aí o filho foi lá no museu, colocou a pedra e chegou um homem, né? E o homem disse: nossa, que pedra bacana, essa pedra deve ser rara. Eu quero essa pedra, né? Eu tenho coleção de pedra. Quanto que é? E aí o menino colocou o número 2. Falou: nossa, R$2.000. Eu não quero, eu vou pagar. Eu quero sim, vou levar. A menina falou: não vou vender. E saiu correndo. Aí chegou na casa do pai: pai, você não acredita? Um cara queria comprar essa pedra por R$2.000, né? E aí o pai falou: sim, interessante, né, filho? Agora eu gostaria que você pegasse essa pedra e você vai até aquela joalheria, né, que temos aqui a 2 Quarteirões, e lá próximo da joalheria, você vai levar essa pedra para esse joalheiro. Você vai mostrar para ele a pedra. Você vai perguntar para ele se ele quer comprar a pedra. E aí o filho levou a pedra para a joalheria, né, entrou dentro da joalheria, aí a pessoa que trabalha lá pegou a pedra, falou: pois não, eu queria te vender essa pedra. E aí o joalheiro começou a pegar a pedra e começou a olhar, falou: nossa, eu estou admirado com essa pedra. Que beleza! Essa pedra é fantástica, ela é maravilhosa. Se eu lapidar essa pedra, eu terei uma das mais perfeitas joias aqui na minha loja. Quanto você quer por essa pedra? Aí o garoto apresentou 2 dedinhos. O joalheiro diz: 200 mil? Eu pago 200 mil. Então a gente repara que a pedra era valiosa, só que muitas pessoas não souberam enxergar o valor dessa pedra. E muitos clientes nossos, eles também não têm a noção de qual que é o valor do meu produto, qual que é o valor do meu serviço, o quanto que a minha empresa tem de expertise, tem de qualidade, o quanto que a gente se esforça para cada dia ser melhor, o quanto que ele vai ser feliz. E aí está o quê? A responsabilidade do vendedor de mostrar que tem pessoas que comprariam essa pedra por R$2, outros por 2.000, mas a minha pedra vale R$200.000. E quando nós entendemos realmente o valor da profissão nossa, do nosso produto, e realmente do serviço e das dores que eu resolvo para os meus clientes, com certeza eu me torno um vendedor acima da média. Obrigado por essa 4ª aula. Semana que vem estamos juntos e nos encontramos semana que vem no mesmo bate-canal e no mesmo horário, pessoal. Um hiper abraço para todo mundo e até a próxima! A vida é tão simples, eu posso explicar. Comece pelo nome, seja um lorde pra memorizar. O mais importante é a equipe, viva o dia de hoje com seu pique. Se um problema te aborrece, diga não, esquece. Conhecimento é importante saber, atitude e habilidade é o que nos faz vencer.